Nessa aula de hoje, vamos ver um tema também muito importante, né? Talvez um dos mais importantes de matemática do Enem, funções do segundo grau, tá? Fiquem com a gente até o fim da aula. Esse tema é muito importante, tá bom? Aula 1, exercício 167, Enem de 2016. Funções do segundo grau. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de uma parábola, tá bom? Ó, parábola. Então a gente já pode supor aqui que é uma é um exercício de função do segundo grau, tá? Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Então, ó, muito importante, tem eixo de simetria da parábola como o eixo vertical, do plano cartesiano, tá? Obteve a seguinte equação. Então, ele deu a equação aqui, ó, y igual a 9 menos x ao quadrado, a equação do segundo grau. Então, x e y está em metros, tá? Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Quer dizer, ele fala que a área sob essa parábola é 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Tá? Então, e ele pede qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Então, ó, essa é a tampa de concreto do túnel, tá? O retângulo que ele fala é aqui, ó, tá? Ele tem a altura do túnel, ele fala ali, ó, e ele tem um lado é isso daí e o outro lado é esse lado aqui, ó, a base do túnel, a altura do túnel e a base do túnel, tá? Então vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Vamos primeiro construindo o gráfico, tá? Para construir o gráfico, a gente faz o quê? Y igual a zero, a gente acha os valores de x. E x igual a zero, a gente acha os valores de y, tá? É a primeira coisa para fazer um gráfico é isso aí, tá? Então, para x igual a zero, y igual a 9. Para y igual a zero, x é igual a menos 3 ou x igual a 3, tá bom? Aqui, ó, tá? X igual a menos 3 ou x igual a 3. Isso aqui são as raízes da função, tá? E esse aqui é o ponto máximo ali, que é a parábola, né? Tá? Porque, ó, é negativo, ó, então a parábola está para baixo, tá? É o túnel, né? Então, isso aqui é o ponto máximo da função, ó, porque o plano cartesiano está ali em simetria, tá? Ó, o eixo de simetria do gráfico é o eixo y, conforme enunciado. Simetria é quando as partes de um elemento divididas no meio são iguais. Então, o ponto mais alto das parábolas é 9, tá? Então, é assim, ó, o túnel, tá? Ó, o retângulo que ele fala, o retângulo que ele fala, que aqui é a base do túnel, aqui é a altura do túnel, tá? Aqui, ó, é uma raiz, lá que nós calculamos, lá, ó, menos 3. Ali é outra raiz, ó, mais 3. E lá é o 9, ó, tá? Que a gente calculou para x igual a 0 e y igual a 9, que é a altura máxima do túnel, ó, tá? É o ponto máximo, tá? Então, ó, essa daqui é a área que a gente quer calcular, ó, área 2, tá? E isso daqui, ó, a área desse retângulo aqui, vamos chamar de área 1, área do retângulo, tá? Então, ali, ó, 3 metros, ó, porque é simétrico, então daqui aqui tem 3 metros, daqui aqui tem 3 metros, tudo isso daqui vai dar 6 metros, tá? E a altura, ó, é 9 metros, a gente calculou aqui, tá? Então, ó, área 1,
a área do retângulo. E a área 2 é a área que a gente quer calcular. A área 2, o exercício, o enunciado fala que é 2/3 da área 1. Tá? Vamos calcular a área 1 primeiro. A área 1 é a base vezes a altura. Qual que é a base? 6, a altura é 9. 6 vezes 9, 54. 54 metros quadrados. Então, a área 2 é 2/3 da área 1. Então, é 2/3 de 54. Então, 2 vezes 54, 108, dividido por 3, 36 metros quadrados. Então, a área frontal da tampa é 36 metros quadrados, alternativa C. Vamos supor que não estivesse simétrico o eixo cartesiano. Então, a gente teria que achar pelo ponto máximo, tá? Ali, ó. Então, ó, qual que é o ponto máximo de uma parábola? Olha lá. YV. Esse é o ponto máximo, tá? YV é dado por menos delta sobre 4A. Esse que é o ponto máximo de uma parábola, tá? Do segundo grau. Uma equação, uma função do segundo grau, tá? Então, isso daí, ó, é o ponto máximo, tá? Veja, o ponto máximo de uma função é dado por y menos delta sobre 4a. Então, ó, a gente tem a funçãozinha y igual a 9 menos x ao quadrado. O valor de a é menos 1. O valor de a é aquele que multiplica o x ao quadrado. Ó. Então, aqui, ó, tá menos 1, tá? Então, é o valor de a. B é igual a zero, ó, não tem termo em x aqui. B seria o termo que multiplica x, não tem. E C é o termo que não tem x, C igual a 9. Então vamos calcular B, ó, delta. Delta é B2 menos 4AC. Então agora a gente já consegue calcular ó, o delta e depois o y máximo, tá? Então ó, esse é o desenho do tampo de concreto do túnel. Temos que calcular o retângulo, né? Ó, a gente quer essa área aí, ó, tampa do concreto do túnel. Mas primeiro a gente tem que calcular a área desse retângulo aí. Então a gente tem que saber as medidas desse retângulo aí, tá? Então a área azul é 2/3 da área do retângulo vermelho, tá? Um lado do retângulo é a soma das raízes, 3 mais 3, tá? O outro lado do retângulo é o ponto máximo da parábola, que é y ao máximo ali, ó, menos delta sobre 4a, tá? Então vamos calcular esse y máximo agora. Então a é menos 1, tá? Menos 1 é o que multiplica o termo x ao quadrado, então menos 1, aqui é o menos 1. B é o que multiplica x, como não tem termo x aqui, B igual a zero. E C é o termo que não tem x, C igual a 9. Então, ó, delta é igual a zero, B é igual a zero, né? Menos, ó, menos 4, ó, A é menos 1 e C é igual a 9. Então, delta é igual a 36, tá? Então, substituindo e achando o ponto máximo. Ó. Então, y máximo é menos 36 vezes, olha lá, 4 vezes A, 4 vezes menos 1. Então, 36, menos 36 dividido por menos 4 é igual a 9. Tá? Então, esse é o ponto máximo lá da função, que é 9, né? Tá? Então, ó, como que a gente acha as raízes? Olha lá. As raízes a gente faz fazendo y igual a zero. Ó lá. Então, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. Tá? Então, ó, y máximo a gente achou que é 9. Raiz 1, uma das raízes é menos 3 e a outra raiz é mais 3. Então, vamos lá. Ó. Olha lá. Uma raiz, menos 3. Outra, o ponto máximo, 9. A outra raiz, mais 3, tá bom? Então, ó, qual que é essa distância aí, ó? Menos 3 de um lado, mais 3 do outro. Então, 6. 3 com 3, 6. Essa aqui é a distância, tá? Qual que é a altura do retângulo? 9 metros. Então, a base, esse retângulo aí, a base do túnel, ela é 3 mais 3, 6 metros. E a altura do túnel é 9 metros. Então, o retângulo tem área dada por A1, é a base vezes a altura. 6 vezes 9, 54. 54 metros quadrados. Então, a gente precisa calcular 2/3 dessa área, para saber a área do tampo. Então, a área 1
54 vezes 2 terços. 54 vezes 2, 108, dividido por 3, 36 metros quadrados. Tá? Então, a área frontal do tampo, 36 metros quadrados. Alternativa C. Tá bom? Área frontal do tampo. Repare que o tampo do túnel está em simetria com o eixo vertical Y. Se não fosse simétrico, teríamos de calcular pelo ponto de máximo, pois não teríamos como fazer x igual a zero para achar a altura do túnel. Então a gente achou lá na primeira maneira de resolver, fez x igual a zero e achamos y igual a 9. Por quê? Porque estava em simetria. O eixo y coincidia com a metade do túnel. Em casos de exercício que a gente não tem isso, a gente tem que calcular o ponto máximo, que é aquela y menos delta sobre 4 vezes a. Tá bom? Então é por isso que eu fiz das duas maneiras aí, tá? Então resolvo o exercício sem olhar na resposta para passar para o próximo exercício. Abaixo tem a matéria específica do exercício, estude e resolva os exercícios propostos, tá?